Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho do Lar. É uma satisfação estarmos juntos. Aos que estão pela primeira vez, sejam muito bem-vindos e bem recebidos. É com carinho imenso que essa reunião acontece e que a espiritualidade permite que a gente seja evangelizado de um jeito tão gostoso, né? Então, sejam todos bem-vindos. Não estamos aqui à toa, fomos encaminhados para cá. Isso que é importante que a gente saiba, que de alguma maneira a espiritualidade fez com que esse evangelho chegasse a nós hoje, porque a informação de hoje de alguma maneira pode transformar a nossa encarnação, transformar a nossa história, né? Então vamos nesse momento, fechando os nossos olhos e carinhosamente sentindo esses irmãos queridos de luz que já preparam o ambiente desse evangelho desde os primeiros momentos do dia para receber cada um de nós. E é com alegria que a espiritualidade nos recebe nesse evangelho. Agradecer a segurança e a proteção por permitirem que a gente possa se reunir nesse ambiente seguro, afastando de nós qualquer influência negativa, harmonizando a nossa casa, harmonizando o nosso lar, os relacionamentos, as feridas que tentamos tratar nesses relacionamentos nessa encarnação. Humildemente, convidamos Jesus, Jesus, entre em nossa casa, entre em nossa vida e seja muito bem-vindo. Que esse momento com você, Jesus, possa ser de um momento de profunda inspiração, de um profundo despertar da nossa alma, para os caminhos que a gente realmente deve seguir, para a tranquilidade em respeitar os teus caminhos. Que a gente possa se entregar, parar de lutar tanto para as coisas serem do nosso jeito e aceitar que do seu jeito é muito, muito melhor para cada um de nós. Pai, obrigado por permitir que tantos irmãos de luz nesse momento estejam aqui na nossa casa conosco. A sua misericórdia infinita, o seu amor infinito permite tanta assistência no nosso caminho. Alivia nossas dores. Nos pegue em seu colo, Pai. E que a gente possa nesse momento se entregar completamente a essas inspirações divinas, através desses filhos que o Senhor permitiu estar aqui junto conosco. O que te pedimos, Pai, é que a luz desse evangelho possa envolver cada familiar que mora conosco, mas que não participa desse evangelho, se estenda às casas dos nossos familiares encarnados, envolvendo e amparando, confortando seus corações. E que o nosso evangelho nesse momento seja um ponto de luz que se espalha por toda a vizinhança, por toda a cidade, por todo o planeta, envolvendo com amor e gratidão todo o planeta Terra. E assim, preparados, agradecidos, pedimos licença para iniciar o nosso Evangelho no lar. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a gente está falando sobre a doutrina, nós começamos o resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, né? Ontem nós falamos a primeira, que o homem é uma alma encarnada, que eles já começaram com tudo, né? Olha só, colocar essas ideias, 470 anos antes de Cristo, vir com essas ideias, né? Numa sociedade extremamente rígida, não é à toa que essa turma dava um sumiço neles, né? É isso mesmo. E então a segunda
O segundo ponto da doutrina de Sócrates e de Platão. A alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para apreciar qualquer assunto. Sente vertigens, como se estivesse ébria, pois se une a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Em vez disso, quando ela contempla sua própria essência, volta-se para o que é puro, eterno, imortal. E sendo dessa mesma natureza, aí permanece ligada pelo maior tempo que puder. É aí que suas perturbações então findam, pois ela está unida ao que é imutável. E a este estado da alma é o que se chama de sabedoria. Gente, olha que coisa maravilhosa que Sócrates falava. Aqui tem uma nota dos espíritos, né? Assim, o homem que considera as coisas terra a terra, sob o ponto de vista material, vive iludido. Para apreciá-las com justeza, é preciso vê-las do alto, ou seja, sob o ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio deve, portanto, isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. Eis o que ensina também o Espiritismo. Olha que coisa interessante. E isso, gente, justifica por que quando a gente está em oração, o mundo lá fora pode estar caindo. Pode estar caindo. A gente pode estar com problemas seríssimos, familiares dentro de casa, financeiros, de saúde, problemas seríssimos, seríssimos. Quando a gente está em oração, parece que a gente entra, parece não, a gente entra e tem aquele sentimento de plenitude, aquela calma, aquela certeza que tudo está do jeito que tem que estar. Não é verdade? E é exatamente o que ele fala. A alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para apreciar qualquer assunto externo. Quando a gente olha para fora e a gente fica tentando consertar as coisas de fora, e é por isso que dá depressão, e é por isso que dá raiva, dá nervoso, dá intolerância, porque as coisas não estão do jeito que a gente gostaria que estivessem e a gente luta com essas coisas. E que quando a gente olha para dentro, olha só, quando ela contempla a sua própria essência, ela volta para o que é puro, eterno, imortal. Por isso que quando a gente está em oração, parece que está tudo bem, mesmo se estiver tudo desmoronando. Porque a gente encontra o propósito das coisas. E é o que ele fala aqui. Aqui, ó. Sendo dessa permanece ligado pelo maior tempo que puder. Gente, eu podia ficar fazendo evangelho o dia inteiro. É aí que a gente tem que... Aqui, ó. Assim, o homem que considera as coisas terra a terra, sob o ponto de vista material, vive iludido. Primeiro, que a gente só consegue ver uma parte. A gente só consegue ver uma parte. Tem uma coisa tão interessante que aconteceu um dia com o meu filho. Tinha uma flor na nossa janela que ele plantou no vasinho. A flor estava linda, estava linda, estava linda. E pousou uma abelha gigantesca na flor. Ela era desse tamanho, muito grande. Não era a abelhinha normal, devia ser uma das que comandavam lá, né? Devia ser a abelha rainha, não sei. Imensa. E na hora que ele olhou, ele falou assim, ela vai matar minha flor. Aí eu falei, não, filho, ela só tá pegando o pólen, o mel e ela vai embora. Não, ela vai matar minha flor, ela vai matar minha flor, ela vai matar minha flor. E encerrou o assunto, e daqui a pouco a abelha foi embora. Ele foi para a escola. À tarde, deu um vento muito grande e derrubou a flor da janela. O caule da flor quebrou e a flor morreu. Né? Eu ainda tentei consertar o caule, mas não teve jeito, a flor morreu. E quando ele voltou da escola, a flor já estava completamente murcha, já estava morta, caída. E ele olhou para mim e ele falou, eu falei que a abelha ia matar minha flor.
E eu tentei explicar para ele que não, que é porque ela tinha caído da janela. Ele falou, não, eu falei para você que é abelha. Porque ele não viu o contexto todo. E até hoje ele tem certeza absoluta que foi a abelha que matou a flor dele, porque a abelha era quase do tamanho da flor. E nós, quando a gente olha para o mundo material, e isso na hora me despertou uma coisa tão grande. Eu falei, gente, olha como nós funcionamos, porque nós somos assim. Quando a gente vê essa bagunça toda e a gente fica desesperado, a gente não sabe quantas e quantas partes da história nós perdemos. Assim, quando o meu filho se ausentou para ir para a escola, ele perdeu boa parte da história, na verdade, o que realmente aconteceu. E para ele, simplesmente ele ligou com aquele pedaço que ele tinha visto, né? Existiu aí um buraco, existiu aí uma falha, né? De tempo, de conhecimento, e simplesmente ele conectou uma coisa com a outra, que para ele é uma continuidade. E para nós, quanto que não é assim? Quantas vezes a gente não faz isso? Então, quando a gente olha exclusivamente para o mundo material e a gente vê essas coisas e a gente liga as consequências só com as partes que a gente sabe, mas quantas e quantas partes nós perdemos, nós não sabemos. E Deus sabe, porque Deus está enxergando o contexto todo. Ele está enxergando tudo. E a gente tem tanta dificuldade, a gente tem tanto medo, e a gente luta tanto para transformar coisas que não adianta. Ia adiantar ficar lutando para que a flor sobrevivesse? Não, ela já tinha morrido. Não adiantava mais lutar, lamentar aquela perda. Já tinha perdido. E quantas vezes a gente fica lutando pelas coisas que Deus está tirando da nossa vida porque Ele viu o contexto todo. E a gente continua lutando e tentando fazer com que dê certo, tentando fazer acontecer. E já perdeu. Deus tirou da tua vida. Porque agora é momento de novas experiências. E por que a gente sofre? Porque a gente luta tanto para fazer do nosso jeito que a gente perde de olhar para os novos caminhos. E quando a gente confia, a gente chora a perda, claro, a gente sente a perda, mas se a gente confia, Deus, para onde eu tenho que olhar agora? Me conduz então nos teus caminhos, porque eu sozinha eu não estou conseguindo enxergar. Me mostra. Se é para eu ir por outro lugar, por favor, me conduza a esse lugar. E é exatamente isso que fala aqui. O verdadeiro sábio deve, portanto, isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. E enquanto não nos é possível enxergar sozinho, porque somos limitados enquanto encarnados, enquanto desencarnados também, mas quanto encarnados somos muito limitados. Os nossos sentidos, eles nos entorpecem. Os nossos sentidos, eles nos deixam entorpecidos. Porque eu estou tão preocupada com o que eu vejo fisicamente, com o que eu escuto fisicamente, que a gente esquece
de enxergar aquilo que não é físico, de escutar aquilo que não é físico, o que está por trás daquilo. Quantas vezes, quando a gente realmente presta atenção, alguém fala alguma coisa pra gente, a gente presta atenção no que ela está falando, mas a gente esquece de prestar atenção no que ela está querendo dizer. Entendem? Como nós somos cegos e somos surdos, mesmo ouvindo e enxergando. E tantas vezes esses nossos sentidos nos iludem. É o que ele fala aqui. Olha aqui. A alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para apreciar qualquer assunto. Quando ela se serve do corpo, quando nós utilizamos o nosso corpo para qualquer assunto, a nossa alma se perturba, ela se confunde. Sente vertigens como se estivesse ébria, pois se une a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Em vez disso, quando ela contempla sua própria essência, volta-se para o que é puro, eterno e imortal. E sendo dessa mesma natureza, aí permanece ligado pelo maior tempo que puder. É a hora que a gente encontra o verdadeiro prazer, a verdadeira felicidade, quando a gente está conectado. E sendo dessa mesma natureza, aí se permanece ligado. É aí que suas perturbações então findam, pois ela está unida ao que é imutável. E aí esse estado de alma é o que se chama de sabedoria. É a tomada da consciência. Nós vivemos inconscientes, por isso que a gente sofre. Porque se eu sou inconsciente de que os meus sentidos, eles estão me cegando, eles estão me ensurdecendo, eles estão fazendo com que eu tenha julgamentos errados. E é o que ele fala aqui. Assim, o homem que considera as coisas a terra, sob o ponto de vista material, vive iludido. Então, é exatamente o que a gente falou. Porque eu estou tão preocupada com o que eu estou vendo, com o que eu estou ouvindo, com o que eu estou sentindo dessas coisas materiais que estão me acontecendo, que eu não consigo realmente parar para enxergar o que está por trás disso. Eu vejo a birra de um filho. Eu estou vendo a birra. Eu reajo à birra. Eu repreendo. Eu quero educar, eu quero ensinar, eu quero colocar limites. Em vez de eu olhar, conseguir me abstrair daquilo e falar: o que está acontecendo? E a gente enxergar aquilo que não está sendo mostrado. Ah, ele está insatisfeito por causa de tal coisa. Nossa, filho, vem cá. Você não precisa fazer desse jeito. É só você chegar para a mamãe e falar: mãe, eu quero isso, por causa disso. Vamos conversar. Isso é educar. É difícil? Oxe, eu sou mãe de 2. Tem dia que é impossível. Impossível. Porque a gente realmente é tomado por aquilo que é do mundo material. E nem sempre a gente está nessa consciência de enxergar por trás, ouvir o que não está sendo dito, o que realmente a pessoa quer dizer. E por que a gente se sente tão bem quando a gente está em oração? Porque a gente se entrega ao que realmente é,
ao que nós somos. Lindo isso, né? Tem muita coisa para refletir. E olha como Sócrates era ousado de falar essas coisas na época, gente, numa sociedade tão materialista, você falar isso. E é engraçado que todas as grandes personalidades que foram precursoras do Cristo, o próprio Cristo, os discípulos, todos eles não foram condenados pelas ideias religiosas. Eles foram condenados pela revolução social que eles causavam com as ideias religiosas dele, porque as pessoas controlavam pela religião, né? Os poderosos controlavam pela religião, a sociedade, então era tudo uma coisa só. Quando vieram com ideias religiosas novas, começou a causar tumultos sociais. E por isso os poderosos deram um jeito neles. Olha, gostei demais. Tem muita coisa para a gente pensar. Vamos então, nesse momento, fechar os nossos olhos e permitir que a nossa alma enxergue. Silenciar o nosso corpo para que a nossa alma possa falar conosco. Quantas e quantas vezes estamos completamente perdidos, desamparados, desesperados, porque o nosso corpo fala tanto que abafa a voz da nossa alma, do que a gente realmente é, do que a gente realmente quer, daquilo que tem verdadeiro sentido para nós, há tanto tempo abafado. E é por isso que hoje o nosso mundo sofre com essa loucura toda. São almas desesperadas para se expressarem. Permita, Senhor, nesse momento, que a gente possa fechar todos os nossos canais sensoriais externos, materiais, para que a gente possa sentir profundamente o seu amor, a sua assistência, sentir a espiritualidade tão presente, tão amorosa, nesse momento na nossa casa, dizendo pra gente: fala, fala, resgatando a nossa alma, como a ovelha desgarrada que se perdeu para o mundo. E que nesse momento, Jesus, você está aqui para resgatar cada um de nós. Essas almas desgarradas que se perderam e se iludiram para esse mundo material. E nos leve de volta para o Pai, Jesus. E te agradecemos profundamente por nunca ter desistido de nos procurar. Obrigada. E é por isso, Jesus, que nós te convidamos todos os dias para entrar na nossa casa, para entrar na nossa vida, para que o Senhor não nos deixe se perder de novo nesse mundo. Que a gente saiba olhar esse mundo material com respeito, com carinho e com gratidão, porque Deus nos permitiu viver essas experiências para nossa evolução. Que a gente faça o melhor em cada uma das situações que ocorrem na nossa vida. Cada uma delas.
que a gente faça o melhor, mas que a gente saiba reconhecer quando cada uma dessas experiências acabarem. Que a gente possa chorar seu luto, mas que renovados a gente possa buscar os novos caminhos que o Senhor nos conduz nesse mundo material, para viver, sim, outras experiências necessárias para a nossa evolução. Sabemos do amparo desses irmãos de luz que nos acompanham não só no momento do nosso Evangelho, mas ao longo de todo o nosso dia, ao longo de toda a nossa encarnação. Amigos fiéis, que nos conduzem por teu caminho, preparados para todos os momentos que a gente chama, que a gente pede, mas que respeitam o nosso livre-arbítrio. Obrigado ao nosso mentor pessoal, esse amigo querido que anda de mãos dadas conosco, nos inspira, nos orienta, que a gente saiba ouvi-lo com o nosso espírito. E a você, Pai maravilhoso, obrigada por tanta misericórdia, por tanta assistência, por tanta inspiração nesse momento desse Evangelho. Um despertar que alivia tão profundamente a nossa alma cansada de tanto lutar. Que a gente possa descansar em Ti, Senhor. E que a todo momento seja feita a Tua vontade. E que o pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje. É o que te pedimos. E assim, agradecidos que estamos pela harmonização do nosso lar, pela fluidificação das águas, vibramos esse amor intenso e profundo, essa tomada de consciência para todo o universo infinito. Aos corações mais desesperados, que saibam olhar com o Espírito e não mais com a matéria. Envolvidos, amparados, pedimos licença para encerrar o nosso Evangelho no lar. E que assim seja, graças a Deus. Que Evangelho maravilhoso, né, meus irmãos? Que acordar foi um chamado. Vocês perceberam que hoje foi um chamado? Eu percebi. Obrigada pela presença de cada um de vocês. Como disse, não é à toa que estávamos aqui, que fomos conduzidos para esse Evangelho. Não foi à toa. E agradecidos que estamos, pedimos licença para encerrar o nosso Evangelho no lar e um excelente retorno para cada um de vocês. Que assim seja, graças a Deus.